Bem, amados, nós estamos na série de sermões no Evangelho de João e nós já fomos lá na frente, no capítulo 3, andamos por vários espaços desse Evangelho maravilhoso e hoje nós voltamos quase lá ao início, ao capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora, tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele ficou em Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Até aí, queridos. Bem, quando João está terminando de narrar ou concluindo o relato desse episódio, ele diz que o sinal que Jesus fez em Caná da Galileia foi a manifestação da sua glória. Isso ele diz lá no verso 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E já na abertura do Evangelho, João, ele sintetiza tudo acerca de Jesus no verso 14 do capítulo 1, falando da glória do Verbo de Deus. Ele diz assim, no verso 14 do primeiro capítulo do seu Evangelho: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o intuito de João, na sua narrativa, no seu Evangelho, é mostrar a glória da pessoa de Jesus Cristo. Mas a gente pode perguntar o seguinte: que glória é essa? Que é doxa em grego. A que glória ele está se referindo? No sentido amplo, glória significa esplendor, brilho. Por exemplo, o esplendor ou brilho do sol, o esplendor ou brilho da lua, o esplendor ou brilho das estrelas. Isso é glória, doxa. Mas, nos termos do Novo Testamento, glória significa magnificência, excelência, majestade que pertencem a Deus. Isso é glória. A majestade real que pertence a Deus como supremo governador. Isso é glória. E a majestade no sentido da perfeição absoluta da divindade. Isso é glória, glória de Deus. É a majestade da perfeição absoluta do ser de Deus ou da divindade.
E essa glória pertencente a Jesus Cristo, a que João está se referindo, refere-se à excelência e à majestade real da sua pessoa. É essa glória que João diz que foi manifestada a partir do sinal que ele realizou nessa festa de casamento. Então, João, no capítulo 2, ele afirma que em uma festa de casamento, essa glória de Jesus foi manifestada através desse sinal que ele realizou. E eu peço permissão a você para ler de novo esse texto. O verso 1 do capítulo 2, ele diz assim: 3 dias depois, ou seja, 3 dias depois que Jesus tinha encontrado com Natanael, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, e os seus discípulos também para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Pois bem, amados, antes, seguindo aqui essa explicação do que é a glória, o que é a doxa, o que é a glória de Deus, nós olhamos para esse relato, então, entendemos que naquele casamento estava como convidado a pessoa mais gloriosa do universo. Deus estava ali na pessoa do Filho Eterno, ok? Então, é bom a gente manter isso em mente. Não é um casamento qualquer, não é um casamento comum, por mais que o casamento sempre seja um lugar de celebração muito solene, muito festivo, de muita alegria. Ali estava como convidado o Senhor da glória, ok, amados? Mas, nessa manhã, você já deve ter ouvido muitos sermões a respeito desse episódio. É um episódio que é muito usado, inclusive, em celebrações de casamento. Então, você deve ter ouvido muita coisa acerca disso, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, ela permanece para sempre, ela se renova e ela nos edifica e ela nos fortalece. E nessa manhã, amados, aqui com esse texto que narra esse episódio, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o movimento de Maria, a mãe de Jesus. Maria estava ali naquele casamento como convidada, o texto diz, né? Jesus tinha sido convidado, né? A mãe de Jesus estava ali e Jesus também tinha sido convidado. Então, Maria estava ali naquele casamento como convidada. E Maria, ela era a pessoa que até então mais conhecia a glória de Jesus Cristo. Ou seja, então nós temos aqui uma festa de casamento, uma coisa que acontece muito na sociedade humana, mas esse casamento, à luz das Escrituras Sagradas, ele começa a chamar a nossa atenção porque está ali como convidado o Rei da Glória, o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que tem a majestade na sua pessoa, na sua excelência. E eu estou chamando a atenção para um outro fato: estava ali como convidada também a pessoa que até então mais conhecia a glória de Jesus Cristo. E de antemão, amados, Maria não deve ser julgada por causa do que Jesus diz para ela no verso 4. Jesus diz assim: mas Jesus respondeu, quando ela chega e diz: olha, acabou o vinho, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Isso aqui, às vezes, é muito usado nos sermões e até tira um pouco o foco, né? Como se tivesse aqui um equívoco de Maria e tudo mais. Mas, amados, Maria não pode ser julgada por uma coisa, pelo fato dela não conhecer o tempo de Deus. E foi isso que Jesus falou para ela. Ou seja, que não tinha chegado ainda a hora, a gente vai chegar nesse ponto, que ela estava almejando, ok? Então ela não deve ser julgada por isso, mas o fato é que Maria, dos convidados que estavam ali, era a pessoa que mais conhecia a glória de Jesus Cristo até então. Maria conhecia a glória que habitava a pessoa de Jesus, e ela gostaria muito que essa glória tocasse a vida e a alma de outras pessoas. Eu gostaria que você pegasse isso aqui de Maria, esse desejo dela, de que a glória daquele que ela conhecia muito bem tocasse a vida de pessoas,
tocasse a alma das pessoas. Maria queria que todos vissem a glória que ela conhecia há tanto tempo. A glória de Jesus para Maria não era uma glória distante. A glória de Jesus para Maria não era algo metafísico. A glória de Jesus para Maria era uma glória encarnada. E aí eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Maria não tinha um olhar para a glória de Jesus como algo distante, como algo metafísico. A glória de Jesus para Maria era uma glória encarnada, uma glória que ela carregou no próprio ventre. E aí o Evangelho choca a humanidade com essa notícia. Aí o Evangelho choca a mente dos homens com essa notícia. Que este é o fato do Evangelho. O Evangelho, diante das asserções que ele faz a respeito de Deus, da condição humana e do amor de Deus pelo ser humano, ele choca, porque nós estamos diante de um milagre que suplanta e transcende todos outro qualquer milagre. Mas este é o fato, amados. Ali estava o Senhor da glória na festa daquele casamento. E ali também estava a pessoa que mais conhecia a glória da pessoa de Jesus Cristo. Eu volto a dizer, porque para Maria, a glória de Jesus não era algo distante ou algo metafísico. A glória de Jesus para Maria era algo encarnado e chocando o mundo, a gente pode dizer, era algo que ela trazia, já tinha trazido no ventre. Do que você está falando, José? É que a glória de Jesus foi manifestada para Maria e depois para a igreja, através do registro, do relato disso tudo, mas primeiro para Maria. A glória de Jesus foi manifestada desde o anúncio do seu nascimento. Lucas, capítulo 1, versos 26 e 27, diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida para casar com um homem da cidade de Davi, cujo nome era José. A virgem era chamada Maria. Então, amados, aqui começa para Maria a percepção da glória da pessoa de Jesus. Ok? Um ser celestial, um anjo de Deus, vem para fazer o anúncio da sua chegada e a forma maravilhosa e miraculosa como ele chegaria. Então, Maria conhece a glória de Jesus Cristo desde o anúncio da sua chegada. Ok, amados? Estão aqui? Então, naquele casamento, estava uma pessoa que conhecia a glória de Jesus há muito tempo e a pessoa que mais conhecia a glória de Jesus. E ainda, falando desse conhecimento que Maria tinha da glória de Jesus, ela, quando já estava carregando Jesus no ventre, ela foi visitar a sua parenta Isabel, que morava numa cidade de Judá, na região montanhosa. Isabel estava grávida. E quando Maria chega e sauda Isabel, já também estava grávida, a criança no ventre de Isabel se estremece e Isabel fica cheia do Espírito Santo. Ou seja, e Isabel fala, aqui eu devo essa visita da mãe do meu Salvador, e ela diz, bendito o fruto do teu ventre. Ou seja, Maria está sendo impactada com a glória daquele de quem ela estava grávida. De novo, dizendo, o Evangelho choca a mente humana, mas choca com o seu amor, o poder de Deus. Ok, amados? Um outro episódio que com certeza fez com que Maria, desde muito tempo, conhecesse a glória de Jesus Cristo. E ainda, em função disso, amados, Maria desenvolveu o hábito de guardar no coração tudo aquilo que ela via e tudo aquilo que ela ouvia a respeito de Jesus. Lucas, capítulo 2, verso 19, ele está narrando o fato de quando Jesus nasce em Belém, os pastores estavam no campo, cuidando dos seus rebanhos, das suas ovelhas, e o anjo do Senhor se fez presente lá. E depois uma miríade de anjos, e esses anjos do Senhor trouxeram
com adoração e louvor, o anúncio de que tinha nascido o Salvador na cidade de Belém. Eles ficaram apavorados a princípio, mas o anjo do Senhor disse: não temas, eu trago uma notícia de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. E esse será o sinal. Vocês vão encontrar uma criança numa manjedoura envolvida em panos. Esse é o Salvador. E eles saíram para buscar o que havia sido anunciado. E chegando lá, eles encontram Maria, José e a criança recém-nascida numa manjedoura, porque a cidade estava lotada, não tinha vaga em nenhum lugar para que eles se hospedassem. A criança precisava nascer, e ele nasceu naquela simplicidade toda. E eles contam o que tinha acontecido lá no campo, os pastores, enquanto eles estavam cuidando dos rebanhos. E aí o texto de Lucas diz assim: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Imaginem, amados, imagine. Será que a gente pode conceber e entender o que essa mulher passou e viveu? Primeiro, ela é visitada por um anjo, um ser celestial, para anunciar o que ia acontecer com ela, que ela tinha sido escolhida pelo Senhor para que o Salvador encarnasse, entrasse no mundo para salvar o ser humano perdido. Isso é muito grande, amados. Isso é transcendente. Isso não deve ficar pasteurizado nas nossas decorações de Natal. Isso é profundamente evangélico. Isso é profundamente grandioso. E aí, no desenrolar das coisas, Maria vai entendendo cada vez mais essa glória de quem ela carregava. Ela sabia muito bem que não era fruto de um relacionamento conjugal. Era um milagre de Deus. Descerá sobre você o Espírito de Deus e o poder do Altíssimo vai te envolver. E você conceberá o ente que será gerado, será chamado Santo. Okay? Imagine isso para uma pessoa, para uma mulher, amados. A gravidez por si só já é o que é. Agora imagina, cercado por todo esse mistério, aquilo que não se consegue dominar. Quando ela recebeu o anúncio do nascimento de Jesus, ela simplesmente disse: eis aqui a serva do Senhor, faça a tua vontade. Era uma mulher crente, uma mulher crente. E por mais que uma tendência, uma abordagem do Evangelho tenha colocado Maria num lugar que não é dela e um lugar que ela nunca almejou, Maria era uma mulher extremamente crente, humilde e serva do Senhor. Ok, amados? Então, ela vai experimentando tudo isso. Também lá em Lucas, no capítulo 2, verso 51, também diz um episódio que aí Jesus já tinha nascido, já estava um garoto, eles vão para Jerusalém como um hábito, para as festas religiosas, e Jesus se perde no meio da multidão ali. Eles acham que Jesus está na caravana voltando, não estava. Eles voltam para Jerusalém, ela e José, e chegam lá no templo. O que eles encontram? Jesus, um garoto, conversando com os doutores da lei, que estavam impressionados com a sabedoria dele. Então eles pegam Jesus, que era submisso, voltam para casa, e o texto diz: e voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Nós podemos então, amados, imaginar quantas coisas Maria presenciou desde que Jesus era então menino. Ainda Lucas, capítulo 2, verso 40, diz: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Maria via tudo isso. A mãe conhece o seu bebê, ok, amados? Todas as coisas. E Maria via aquele menino crescendo na graça, na sabedoria. Ainda Lucas, capítulo 2, verso 52, também diz: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E Maria acompanhando isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. A mãe foi ela escolhida para acompanhar o seu crescimento. Então, assim, queridos, a encarnação de Jesus para Maria não era uma teoria distante, ok? Ou algo metafísico, algo que interessa somente aos teólogos encanecidos, debruçados sobre seus compêndios de teologia. A encarnação do Verbo
era e é algo para ser contemplado com a mente elevada, sim, amados. Não é para a gente pensar nessas coisas como algo de só menos, ok, queridos? A gente tem, como Marta colocou aqui na abertura desse culto, nós estamos num lugar de alegria, de liberdade, mas estamos também num lugar de reverência. Reverência por quê? Por conta de Deus. Enquanto nós vamos estudar essas coisas, obviamente, a gente tem que fazê-lo com a mente elevada, ok, amados? Mas acontece que, embora a encarnação do Verbo seja algo para se contemplar com a mente elevada, acima de tudo, a encarnação de Jesus tinha e tem a ver com as coisas desta vida, ok, amados? Por quê? Porque a encarnação de Jesus Cristo tocou o solo da vida humana e manifestou a glória da pessoa de Jesus Cristo, ok, amados? E Maria, então, conhecia a glória que habitava a pessoa de Jesus e ela gostaria muito que essa glória alcançasse a vida de outras pessoas. Maria queria que todos pudessem contemplar essa glória. E aqui, eu, olhando, estudando esse texto, eu vejo que está a resposta que Jesus dá a ela. Permitam-me ler de novo o texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Queria que a gente olhasse com atenção para isso. As pessoas se apressam muito a dizer assim: Jesus repreendeu porque Maria quis interceder. Aí outros que colocam Maria num lugar que não é dela, né, vão olhar, olha a interferência que ela fez. Nada disso, amados. É que essa mulher conhecia tanto a mãe de Cristo Jesus, conhecia tanto a glória dele, que ela queria que aquilo fosse manifestado, essa glória fosse manifestada para o mundo. Ela queria muito mais que Jesus resolvesse a questão do vinho. Ela queria que o mundo visse a glória que estava na pessoa dele, que era a pessoa dele. E Jesus diz para ela: não chegou ainda a minha hora. Porque seria contraditório, amados, que se ele diz: não chegou a minha hora, eu não vou resolver a questão do vinho, e ele resolve, ok, amados? Jesus não tem crise. Então ele está se referindo a outra coisa, o desejo que ela tinha de que todos vissem definitivamente a glória da pessoa de Jesus. Ok? Então por isso que ele diz: calma, ainda não chegou, porque Jesus não olha para as palavras dele, de Maria. Quando Maria fala: olha, acabou o vinho, ele olha para o coração dela, e no coração dela talvez chegou a hora das pessoas te conhecerem. E ele diz: calma, Maria, ainda não chegou o tempo. Não chegou a minha hora, ok, amados? Então, no entanto, queridos, Maria, àquela altura, já conhecia muito bem a glória, o amor, a misericórdia de nosso Senhor Jesus, ok, amados? E então, Maria, a essa altura, ela confiava em Jesus. Por que você está dizendo isso, José? Porque o verso 5 diz assim: então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. O que ele resolver vai ser o melhor. O que ele falar vai ser o melhor. Mas façam o que ele disser. E aqui eu queria fazer, queridos, uma conexão entre este evento e nossas vidas. Ok? É importante nós notarmos que o primeiro sinal de Jesus relatado em João foi um sinal que tocou o solo do cotidiano humano em algo que nos diz respeito. Não fomos convidados para aquela festa. Muitos aqui casados podem não ter passado pelo constrangimento de faltar qualquer coisa no casamento, na festa de casamento, mas este evento toca em algo que diz respeito a todos nós. E eu queria que nós prestássemos atenção nisso. Aquele sinal tocou em uma questão que atravessa a vida humana de um modo geral. Nós podemos dizer que este sinal em Caná da Galileia tocou no problema da frustração
que sempre nos compromete como seres humanos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eu estou fazendo uma conexão aqui conosco, amados. Porque o que se tem aqui? Uma frustração, um constrangimento, um lamentar. A festa de casamento dos judeus era longa, ok, amados? E acabar o vinho era uma coisa séria, ok? Mas eu estou fazendo aqui uma conexão dizendo que esse sinal toca em algo que diz respeito a todos nós. Não somente nas questões das nossas festas, mas a todos nós. Porque esse sinal toca na questão da frustração que sempre nos compromete como seres humanos. A vida humana em um mundo como o nosso, amados, é marcado pela fugacidade, pelo transitório, pelo efêmero. As coisas não se mantêm e elas acabam. Os relacionamentos podem acabar. A saúde pode acabar. E nem mesmo o próprio viver se mantém, amados. Então, esse sinal está tocando em algo que diz respeito a todos nós, porque vivemos uma vida, estamos num mundo onde nós experimentamos frustrações por conta daquilo que gostaríamos que durasse e não dura, só vai até ali. Então, isso tem a ver conosco, amados, com a nossa vida. Por que João está dizendo que este foi o sinal que ele manifestou a sua glória? Porque isso é importante e diz respeito a todos nós. Claro, queridos, que a essa altura da história da humanidade já se aprendeu a viver, mesmo quando as coisas importantes se esgotam. E a gente cria recursos para tentar superar aquilo que se esgotou, que nos frustrou, que foi embora. A gente já aprendeu a viver assim. Mas há coisas que, quando vão embora, comprometem o nosso viver como um todo. Eu queria voltar a isso daqui a pouquinho. Ok, amados? Mas eu só queria seguir um pouquinho olhando para Maria, que ela via em Jesus uma glória que transcende e que se mantém diante do efêmero, diante do transitório. A glória de Jesus transcende a finitude de todas as coisas, amados. A glória de Jesus permanece diante daquilo que acaba. A glória de Jesus não finda com aquilo que se finda em nossa vida. Ela se mantém. E Maria sabia disso. Foi para isso que ela olhou. Maria queria que todos experimentassem essa glória. Com certeza, amados, muitas coisas ela viu que não estão registradas. João, mesmo terminando o seu evangelho, ele diz: se eu fosse registrar todas as coisas que ele realizou, não caberia no mundo tantos livros. Imagina essa mãe, ok? Criando este menino. Quanta coisa ele viu, até se tornar um adolescente. E até então chegar o tempo dele se manifestar, dele mostrar ao mundo quem ele era. Maria queria que todos experimentassem essa glória. Então, ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. E aí, então, João relata esse maravilhoso sinal que aponta para a glória de Jesus. É uma glória que se manifestou sobre as coisas que se esgotam. É isso que João está registrando aqui, amados. É isso que ele está mostrando. A glória de Jesus revelada diante das coisas que se esgotam. Isso tem a ver com a minha e com a sua vida. Não é só problema daquele casal que estava se casando ali. É problema nosso, amados, diz respeito à nossa vida. Então João vai relatar, e você me permita ler agora do capítulo 2, a partir do verso 6. Estavam ali 6 potes de pedra. Depois que depois que Maria diz aos serventes: façam tudo o que ele disser. Aí João relata que João estava nesse evento, tá, amados? Jesus estava com os discípulos. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. Eles ouviram que Maria
tinha dito: façam tudo o que ele disser. Encha de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então Jesus disse: antes, amados, pensemos nesses serventes, ouvindo a voz de Jesus. Diante daquele constrangimento, o vinho acabou, o burburinho está ali, o vinho acabou. De quem é a culpa? E Maria chega para eles e fala: façam tudo o que ele disser. Naquela altura as pessoas estavam conhecendo Jesus. Jesus vem e diz: essas talhas, esses potes, encham de água. Bem, Maria falou para a gente, ouviu o que ele disser, o que ele diz, perdão, e eles enchem aqueles potes até a boca. Cerca de 100 litros cada um podia conter. E eles olham: peraí, o que está acontecendo? Jogamos água, tem vinho, tem cheiro de vinho. O que é isso? Jesus vira-se para eles e diz: levem. Jesus lhes disse: agora tirem um pouco disso que vocês estão vendo aí. Talvez um ou outro dizendo: é vinho ou não é? O que é isso? Imaginem, amados, é o Deus glorioso que é convidado para essa festa. Imagine o que está acontecendo ali. Talvez alguns dessem um passo atrás. Espera aí. E Jesus diz: pega um pouco e leva para o responsável da festa. Um cerimonialista, talvez. Em algumas versões falam mestre-sala. Um responsável pela festa. Levem a ele. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que tinham tirado a água soubessem o que tinha acontecido. Esse responsável pela festa não. Então ele chamou o noivo, diz o texto. Ele disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, porque o primeiro vinho você vai querer cheirar, rodar a taça, sentir as notas olfativas, vai provar e vai dizer: é bom, olha que vinho bom. Então, por isso o vinho bom é servido primeiro, ele diz. E quando já beberam muito, serve o vinho inferior, porque todo mundo já está na alegria do vinho, e ninguém vai ligar mais para a nota olfativa. Passa até o que seja inferior. Mas ele diz: você, porém, guardou o melhor até agora. O que temos aqui, amados? Uma outra conexão importante. Quando tudo que sustenta a vida mostra a sua finitude, Jesus apresenta algo muito melhor. Amém, amados? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já experimentaram isso em suas histórias. Aliás, se estão aqui, é porque já experimentaram que com Jesus a vida é surpreendentemente melhor, apesar da vida. Ok, amados? E é isso que o responsável pelo casamento fala. Olha, você guardou o melhor vinho para o final, ao contrário do que as pessoas fazem. E essa conexão aqui é importante, amados. Tudo o que sustenta a vida mostra a sua finitude. E quando mostra a sua finitude, Jesus apresenta algo muito melhor. Mas é preciso ouvir o que ele diz. Esse é o diferencial, amados. Esse é o diferencial. Não é assim. Não é assim. De qualquer forma, imaginem se aqueles empregados ou serventes não tivessem ouvido a voz de Jesus, não tivessem seguido o conselho de Maria, que disse: façam tudo o que ele disser. Imagine se eles resistem. Espera aí, encher esses potes de água para resolver a questão da falta do vinho. Eles iam comprometer tudo, inclusive a manifestação da glória do Senhor. E eu aqui, não está aqui
no meu esboço, mas eu queria chamar a atenção para isso, amados. Às vezes o fato de nós não ouvirmos a voz de Jesus Cristo, nós comprometemos a vida de quem está ao nosso redor. Eu falo aqui para o esposo, com relação à esposa, o pai com relação ao filho. Por falta de nós ouvirmos a voz de Jesus, nós podemos comprometer a glória de Deus na vida dessas pessoas. E ao contrário, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós trazemos a glória de Jesus para essa vida, para o nosso redor. Ok, amados? Então é preciso fazer tudo o que Ele diz. Agora, queridos, há coisas que quando vão embora, comprometem o nosso viver. E eu disse que eu voltaria a essa questão, ok? Este sinal aqui, ele aponta para o fato de que somente Jesus pode sustentar aquilo que os nossos recursos são incapazes de sustentar, ok, amados? Esse sinal chama atenção para isso, que Jesus Cristo, e somente Jesus, é capaz de sustentar aquilo que os nossos recursos são incapazes de sustentar. Ali naquele caso, a providência, a preparação para aquela festa não foi suficiente para sustentar aquela festa até o fim. Houve uma falha. E o que não podia acabar, acabou. Mas este sinal aponta para este fato, que somente Jesus, Ele pode sustentar aquilo que os nossos recursos não são capazes de sustentar, seja o que for, amados. Nossas emoções, a nossa fé, os nossos projetos, só Ele pode sustentar. A escassez que ameaçava aquela importante celebração foi superada pelo poder da glória do Senhor. E agora, eu faço uma pergunta aqui, amados. O Evangelho de João, ele veio nos dizer somente que Jesus transforma a água em vinho? De modo nenhum, amados. Este é apenas um maravilhoso sinal do eterno poder de Jesus sobre todas as coisas. A mensagem do Evangelho é que Jesus tem poder para transformar a nossa condenação em salvação. Jesus é o único que tem poder para transformar a nossa condenação em salvação. A mensagem do Evangelho é que Jesus tem poder para transformar a nossa morte em vida. A mensagem do Evangelho é que Jesus é o único que tem poder para transformar o nosso pecado em santificação. O nosso estado de santidade tornou-se pecaminoso depois da queda do homem. E a gente tem que lutar com isso o tempo todo, amados. E Jesus é o único que pode tornar o nosso pecado em santificação. E depois do pecado, a nossa vida tornou-se morte, uma vida marcada pela morte. E Jesus Cristo é o único que pode entrar nesse esgotamento incalculável, que é o fato da humanidade ter que experimentar o morrer. Ele é o único capaz de transformar essa morte em vida. Queridos, o escritor existencialista de Eclesiastes deixa muito claro a efemeridade da vida. Eclesiastes nos alerta para não nos iludirmos. Ele diz: tudo é vaidade, tudo passa, tudo vai embora, como vento. Por exemplo, ele diz em Eclesiastes 12:1, lembre-se do seu Criador no dia da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Ou seja, o que Eclesiastes está aqui dizendo é o seguinte: não se iluda com a sua juventude. Lembre-se do seu Criador, enquanto você é jovem, moço. Antes que venham os dias que você dirá, não tenho neles prazer. No envelhecimento. Mas a Bíblia não prega o fatalismo, amados. Lá no Salmo 92:12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto
Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O que eu estou colocando aqui com esse texto de Eclesiastes que diz, olha, lembre-se do seu Criador no dia da sua juventude, antes que venham os dias da sua velhice e você diga, não tenho mais neles prazer. Porque é assim. Vai embora o vigor, vai embora quando você se percebe, a capacidade cognitiva também está te deixando. Ainda não me deixou, graças a Deus, amados, mas eu sei que eu caminho para lá, no movimento natural da vida, ok? Porque a vida está marcada por isso, pelo que é efêmero, passageiro e acaba, assim como acabou o vinho desse casamento. Só, amados, que sem vinho a gente vive, mas sem outras coisas não dá para viver. Então o Eclesiastes chama a atenção para isso. A vida ela vai declinando, mas ao mesmo tempo, amados, o Salmo 92 diz que há uma esperança para o justo, que ele diz que até no dia da velhice ele pode ter vigor, com o propósito de anunciar que o Senhor é reto, que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é glorioso. Ok, amados? E queridos, isso tudo se realiza em Cristo Jesus e em sua glória. Ok, amados? Se a vida na qual nós estamos inseridos, estou concluindo, tá, amados? Mas se a vida na qual nós estamos inseridos, ela é marcada pelo que é efêmero, fugaz, passageiro e que acaba. Por outro lado, em Cristo Jesus, nós encontramos essa glória que transcende, suplanta todas as coisas efêmeras, tudo aquilo que acaba. Inclusive, nós vamos encontrar uma promessa como essa. Se a realidade, eu chamei aqui de propósito Eclesiastes de existencialista, não no sentido do Sartre, do Heidegger, tá, amados? Mas porque ele olha para a existência e ele fala muito disso, debaixo do sol. Debaixo do sol, a vida como ela se dá para todos, o que ela é? Uma vaidade que passa, que acaba. Tem um momento que ele diz, que canseira. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia no livro de Salmos diz que há esperança em Deus para ter vigor quando a vida está acabando. Eu admiro muito as pessoas, amados, que são tomadas por essa força, por essa energia, que olhando para a graça comum, ela é derramada na vida dos cristãos e não cristãos, porque ele dá o sol sobre justos e injustos, ok, amados? Eu li aí, há alguns dias, um homem de 80 anos, que fez o Enem para engenharia. O que está nesse coração, amados? Eu não acabei. Eu estou aqui ainda. Eu sei fazer conta. Vou para um outro caminho. O que é isso, amados? Essa é a esperança que o Salmo 92 nos dá. A sua velhice terá vigor. E é muito complicado, amados. Nós que conhecemos Jesus Cristo, que sabemos que Ele suplanta tudo aquilo que se esgota, irmos morrendo antes da hora. Mas eu quero olhar, amados, não para esses pontos pessoais, mas para algo que diz respeito a todos nós. Eu disse aqui o seguinte, que sem a festa de casamento, sem o vinho, a gente convive, a gente vive. Mas tem coisas que não dá para a gente viver, que quando acabam, comprometem a vida toda. Jesus diz lá em João, capítulo 5, verso 24, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Você vai rodar o mundo inteiro, vai procurar em um outro lugar que você encontre uma promessa e uma esperança como essa, e eu posso te garantir que você não vai encontrar. Essa esperança está só em Cristo.
de você olhar o horizonte da sua história e ter a convicção de que o que está lá adiante é o seu morrer, é o seu fim. E aí? Jesus Cristo diz: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, passou da morte para a vida. O que isso tem a ver com o casamento de Caná? Ali faltou vinho, algo que comprometeria com certeza aquela cerimônia. E Maria, ela olha para Jesus e conhece a sua glória e sabe o quanto ele se importa com as pessoas, e ela recorre a ele. Mas eu estou falando aqui, amados, que tem outras coisas que se esgotam na nossa vida e que comprometem muito mais do que a escassez do vinho, da alegria, da festa, seja lá o que for. O próprio viver. Essa vida que você tem a impressão de que é como a água que vai entre os dedos, você não pode conter, não pode segurar. Seus planos sustentam sua profissão, mas até certo ponto. Porque a vida que vai passando, ela vai levando também tudo aquilo que você estruturou muito bem, que vai te deixando. Você pode fazer um império, mas o ir da sua vida vai levando tudo isso. E Jesus é o único que tem poder para suplantar essas finitudes, essas efemeridades tão comprometedoras. Eu queria fazer aqui uma aplicação para a gente terminar. Maria não se prendeu na escassez do vinho, dizendo: essas coisas são assim, isso acontece, pegar minha bolsa, vou embora, acabou essa festa. Ela não se perdeu na escassez do vinho. Maria não se conformou com essa escassez. Ela olhou para a glória de Jesus Cristo e intercedeu por aquele casal, por aquele noivo. Isso nos ensina muito. Ela não se perdeu na escassez. Ela não se perdeu no lamentável. Ela olhou para a glória de Jesus Cristo e intercedeu pelas pessoas que estavam sendo afetadas por aquela escassez. E fazendo uma aplicação, quanta gente conhecemos, com as quais nós convivemos, como Maria convivia naquela festa de casamento? E qual tem sido a nossa postura quando nós olhamos para a vida dessas pessoas com as quais convivemos e vemos tudo indo embora? A escassez tomando conta de tudo. Leva casamento, leva alegria, leva filhos. Qual tem sido a nossa postura, amados? Nós temos dito: a vida é assim mesmo, meu amigo. Toma meu ombro aqui para você chorar. A vida é assim mesmo, minha amiga. Queridos, em nome de Jesus, nós podemos chamar Jesus Cristo para a situação dessas pessoas, amém? Como Maria chamou. O vinho acabou. Nós podemos chegar diante de Jesus e dizer: a esperança dela acabou, Jesus. A alegria dele acabou. Ele não tem mais alegria. Nós podemos fazer isso, amados. É a melhor aplicação que nós podemos fazer. Isso tudo. Podemos também dizer para essas pessoas, e acho que isso é muito importante, como Maria disse àquele servente: façam tudo o que ele disser. E às vezes a gente fica só na primeira parte. O vinho acabou, Senhor. A alegria dele acabou. A alegria dela acabou. Ele não tem condição de viver. Ela não tem condição de viver, Senhor. Mas falta uma outra parte. Nós temos que chegar para essas pessoas e dizer: faça tudo o que ele disser.
Está aqui. Tua alegria foi embora. O que não podia acabar, acabou. Eu te digo mais, o que não deve nunca acabar está acabando. E nós passamos. Faça tudo o que ele diz. Ouça a sua voz. Faça tudo o que ele disser. O que significa isso na prática, amados? Ouçam e obedeçam a sua palavra. Sabe, o equívoco que existe, a gente fazer aquela reunião esfuziante de um monte de gente orando, colocando a mão sobre todo mundo. E nenhum chamado à responsabilidade, você tem que ouvir o Senhor. Que você aí vai experimentar a glória de Deus na sua vida. Você vai experimentar a glória de Jesus Cristo em sua escassez, em sua finitude. Sem o vinho da festa de casamento até dá para viver, amados. Mas sem a glória de Cristo na eternidade, jamais. E aqui, essa deve ser a nossa preocupação primeira. Às vezes oramos tanto para que uma pessoa consiga um emprego, um trabalho. Somos capazes até de fazer jejum. Mas nós oramos pela eternidade das pessoas. E falamos com essas pessoas, olha, a vida está passando. Faça tudo o que ele disser. Sem o vinho da festa de casamento, até dá para viver, amados, mas sem a glória de Cristo na eternidade, jamais. Pois o que vem depois, sem a glória de Cristo, é tão terrível que nem merece o nome de vida. É o quê? Tormento. A ouvir e obedecer a palavra de Jesus aqui mesmo, queridos. Nós já experimentamos uma vida com sabores e notas de uma vida muito melhor, na verdade. Aqui mesmo. Quando ele entrou em nossa vida. Uma vida abundante. E aí, eu falo agora não para os de fora, ok? As pessoas em cujas vidas nós percebemos as coisas importantes se esgotando. Mas na nossa própria vida. Se nós conhecermos o Senhor, é fato que a nossa vida passou a ter notas e sabores muito melhores. Muito melhores. Se não conheceu Cristo ainda. Porque se você não sabe discernir a diferença entre a sua vida com Cristo e a sua vida antes, sem Cristo, você ainda não o conheceu. Porque a vida com Cristo tem um sabor muito superior. Ok, amados? Agora é preciso fazer o que ele diz. Não o que uma religião recomenda, não o que um pensador recomenda, um teólogo, mas o que Jesus diz, que a sua palavra diz, ok, amados? Para nós experimentarmos a sua glória. E aqui esse é o ponto. E aqui eu concluo, queridos. Porque Jesus, ele mesmo, nos faz sobreviver aos esgotamentos da nossa vida. Aqui mesmo. É ele que tem nos dado essa graça. De sobrevivermos apesar dos esgotamentos da nossa vida. Por causa da sua glória. Eu concluo dizendo o que Maria falou para aquele servente. Façam tudo o que ele disser. Abri aqui esse sermão, fiz uma introdução, apresentei o texto, chamei para uma aplicação. Mas diante de tudo isso, você na sua mente pode dizer, poxa, mas eu tenho esse problema, mas eu tenho aquele problema, eu tenho essa questão existencial. Eu só posso terminar dizendo o que Maria disse para aquele servente. Faça tudo o que ele disser. Faça tudo o que a sua palavra diz. E você vai experimentar a glória daquele que transcende a todas as coisas que vão embora na nossa vida. Transcende a tudo que se esgota na nossa vida, a tudo que é efêmero. Ok, amados? E que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver ouvindo a voz daquele que é todo glorioso. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.
Amado Deus e Senhor, nós estamos numa vida, Senhor, que nós sabemos muito bem o que é o efêmero, o fugaz. Às vezes, o menino vai crescendo, a menina vai crescendo, e com tanta esperança, expectativa, e a coisa muda. Às vezes, o relacionamento tem tudo para dar certo e ser maravilhoso, e ele encerra. Às vezes, ó Deus, vivemos com o nosso vigor físico, nossa saúde, e ali começamos a perceber que há algo errado e percebemos, não tem mais vigor, tem doença. Às vezes, ó Deus, somos surpreendidos pela nossa própria saúde emocional, que não sustenta mais o estar no mundo. Senhor amado, Senhor Deus, contudo, nessa manhã nós olhamos para a Tua glória maior. A vida, ela se esgotou com o pecado. O homem que foi feito para experimentar a glória de Deus pelo pecado, ele começa a experimentar uma vida de escravidão, uma vida de condenação. E Cristo Jesus entrou em nossa história, veio voluntariamente à nossa história, participar da nossa vida, para transformar aquilo que em nós era morte em vida, aquilo que em nós era condenação em salvação, aquilo que em nós era pecado em santificação. E hoje nós dizemos, Tu és o melhor convidado da nossa história, Senhor. Tu és bem-vindo ao nosso meio. Tu és bem-vindo em nossa vida, Senhor. Queremos sair daqui nessa manhã com a disposição de ouvir o que o Senhor diz sobre todas as coisas da nossa existência, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse culto prestado a Ti, Senhor. Leva-nos em paz, abençoa a nossa semana, Senhor. Queremos viver ouvindo a Tua voz, ó Deus. E olhando para as coisas ou que se esgotaram ou que estão se esgotando, com a esperança daquele que é todo-poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos ou pedimos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Vamos em paz, um domingo excelente.